Hello, hello! Vamos lá então. Hoje nós vamos aprender uma coisa nova no inglês que são as perguntas. Então é o seguinte, a gente já aprendeu a fazer frase afirmativa. Então, por exemplo, eu jogo futebol. I play soccer. Você joga futebol. You play soccer. Então a gente sabe que em frases afirmativas a gente coloca o sujeito, né, a pessoa, e depois põe o verbo, né? E depois sim o predicado, ou seja, o restante da frase. Daí nós aprendemos as negativas. Como é que faz frase negativa? Isso falando desses verbos que a gente está aprendendo, tá? Que são os verbos comuns do inglês. A negativa a gente estava usando o don't, né? Que seria o não. Então, por exemplo, eu não jogo futebol. I don't play soccer. Eu não jogo futebol, tá? Você não joga futebol. You don't play soccer. Então, a gente aprendeu afirmativa e negativa. Agora, a gente vai trabalhar também com perguntas. Então, eu vou ensinar para você como fazer pergunta. Por exemplo, você joga futebol? Ou então, eu jogo futebol? Eu posso perguntar sobre mim mesmo, tá? Eu faço isso como se você quisesse confirmar alguma coisa. Mas o mais usado é sempre você, tá? Você joga futebol? Então, só que aqui, nesse exemplo, a gente vai trabalhar só com you, tá? Na pergunta, com você, só para não confundir muito. Então, é o seguinte, ó, nós temos aí, dá uma olhadinha no PDF, nós temos you play soccer. Afirmativa, você joga futebol. Do lado eu coloquei you don't play soccer, você não joga futebol. E na terceira coluna eu coloquei assim, ó, do you play soccer? Bom, peraí, o que é esse do aí? Na verdade, esse do não tem tradução nenhuma nessa frase. Ele simplesmente é um acessório da frase que vai mostrar para você que você está fazendo uma pergunta. Ele é obrigatório estar ali para fazer uma pergunta, tá? Então, na verdade, a gente conhece o you, que é o você, a gente conhece o play, que é o jogar, e conhece o soccer, que é o futebol. Mas esse do, olha só, do you play soccer? Mas na hora de traduzir, a gente está traduzindo o quê? Você joga futebol? E o do? O do a gente não traduziu. Então, na verdade, você nunca vai traduzir esse do, mas ele precisa estar ali exatamente antes da pessoa para poder montar uma frase interrogativa. Então, essa pergunta, do you, seria você, é pergunta. Você estuda inglês? Do you study English? Então, na hora de fazer pergunta, você faz alguma coisa, é do you e o verbo. Então, o que você vai fazer com os próximos? Olha o segundo exemplo. You study English. Você estuda inglês. Negativa, eu já coloquei aí. You don't study English. E na pergunta que eu ensinei agora? Do you study English? Tradução. Você estuda inglês? Então, não se esqueça, esse do não tem tradução nenhuma, tá? Eu tenho as outras aí que você mesmo vai fazer. Então, eu tenho you play the piano. Você joga piano. O que joga? Você toca piano. You play the piano. Você toca piano. Agora, eu quero que você faça na segunda coluna a negativa. Eu quero que você escreva você não toca piano. E na terceira coluna, eu quero que você faça a pergunta: você toca piano? Então, da mesma maneira que eu te ensinei o do you lá em cima, você vai fazer com as outras também. A próxima, I work here. Eu trabalho aqui. Eu não, you work here. Você trabalha aqui. Eu quero que você faça a negativa, você não trabalha aqui. E a pergunta, você trabalha aqui? Não se esqueça de colocar o ponto de interrogação. Da mesma maneira que o ponto de interrogação no português mostra pra gente que aquilo é uma pergunta, no inglês é o do que tá mostrando que é uma pergunta. E o ponto de interrogação junto também, ali no final da frase, tá? Então, você vai fazer esse exercício desta forma. A próxima também, ó. You speak French. Você fala francês. Eu quero que você faça. Você não fala francês. E depois a pergunta, você fala francês?
usando do you. A outra, you eat meat and fish. Você come carne e peixe. Quero a negativa, você não come carne e peixe. E a pergunta, você come carne e peixe? E a última, you drink soda. Você bebe refrigerante. Eu quero a negativa, você não bebe refrigerante. E a pergunta, você bebe refrigerante? Usando do you também. Então, dá uma pausa no vídeo, vai lá e faz primeiramente esse exercício, depois volta aqui. Bom, vamos para o exercise number 2. O exercise number 2, a gente vai trabalhar só com afirmativa negativa, tá? Olha só o meu exemplo. I drink coffee in the morning. Eu bebo café de manhã. Então, eu vou te dar uma frase. Dei essa daí. O que você vai fazer? Você vai negar a minha frase. Você vai transformar a minha frase em negativa. E depois você vai inventar outra coisa. Como assim? Olha só o exemplo. Eu coloquei I drink coffee in the morning. Eu bebo café de manhã. Você vai falar, eu não bebo café de manhã. Eu bebo leite, por exemplo. Ou então, eu não bebo café de manhã. Eu bebo refrigerante. Você vai escolher essa segunda parte. Primeiro você vai negar o que eu falei e depois você vai acrescentar alguma outra coisa na afirmativa. Então, olha como ficou. I drink coffee in the morning ficou I don't drink coffee in the morning. I drink milk. A próxima. I eat cheese in the afternoon. Eu como queijo de tarde. O que você vai fazer? Você vai escrever eu não como queijo de tarde e completar com alguma coisa. Eu como queijo de noite ou de manhã, tá? Você é o que vai fazer. A outra, I work with my father. Eu trabalho com meu pai. I work with my father. O que você vai fazer? Eu não trabalho com meu pai. Eu trabalho com... E você escolhe alguém, com minha mãe, com minha irmã, com minha tia, tá? O outro, I play the piano. Eu toco piano. Você vai falar, eu não toco piano. Eu toco alguma coisa. You study French here. Eu já mudei para you, tá? Ó, você estuda francês aqui. Você vai falar, você não estuda francês aqui. Você estuda francês lá. Ou então, você não estuda francês aqui. Você estuda inglês aqui. Você vai inventar isso. Você vai negar e depois adicionar uma frase. A outra, you speak English at home. Você fala inglês em casa. O que você vai fazer? Você não fala inglês em casa. Você fala francês em casa? Ou você fala inglês na escola? Tá? E a última, you drink a cup of tea. Você bebe uma xícara de chá. Então, você vai falar o quê? Você não bebe uma xícara de chá. E continua, você bebe uma xícara de leite? Ou você bebe um copo de suco? Trocar por alguma coisa, ok? Então, vamos lá, porque a partir desta aula, a gente vai começar a aumentar a nossa prática de construção de frases. Nós estávamos indo ali, engatamos a primeira para ir aprendendo as coisas aos pouquinhos, né? E agora sim, a partir dessa, a próxima aula, a gente já vai aumentar, então, a prática aqui na videoaula comigo, tá bom? Então, vamos preparar com essas aí, porque eu quero que você fique craque em afirmativa, em negativa e em pergunta, para a gente poder praticar cada vez mais a construção das frases de uma maneira mais rápida, ok? Então, vamos lá. Bye, bye. See you next class.